a gente está falando de história de reggae, mas tem alguma explicação como o reggae chegou a São Luís do Maranhão? A gente tem várias histórias, né, Ademar? Qual seria a mais plausível? Não, tem várias tentativas de explicação. Sim. Olha, Valdinei, para entrar nesse assunto, a gente precisa... A gente pode até falar resumidamente. Precisa ter clareza de que cultura não é matemática. Cultura não é uma ciência exata. Sim. A matemática, 1 mais 1 dá resultado 2 aqui na China, no Japão, no Alasca, em qualquer lugar do mundo, 1 mais 1 vai dar 2. Na cultura, não. A cultura, na verdade, as mentiras na forma de mitos e de lendas são fundamentais para a formação da cultura. Sim. Então, não precisa de uma explicação plausível. Por exemplo, o maior símbolo musical do Brasil é o samba. Tu sabes quem inventou o samba? Não. Nem eu. E nós não estamos sofrendo por causa disso. Ninguém sabe quem inventou o samba. Tem até uma briga, Bahia e Rio de Janeiro, para saber quem, né? Tá entendendo? Essas coisas que enriquecem a cultura. Assim, da mesma maneira, é o reggae no Maranhão. Como chegou? Como é que uma música cantada em outra língua? Como é que uma música que nós não sabemos o que significa, não sabemos o nome, não sabemos quem canta, como é que essa música sobrevive? Como é que eu faço para que essa música se torne popular? É um fenômeno. Tudo isso faz com que o fenômeno do reggae do Maranhão seja ainda mais interessante, porque a resposta que todo mundo quer, como foi que o reggae chegou no Maranhão? Essa é a resposta que tu queres. Essa é a resposta que qualquer pesquisador quer. E sabe qual é a resposta? Para quem trouxe o reggae do Maranhão? Como? Quando? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Tudo que existe explicando isso é lenda. São teorias. É mito. Que forma? Não é problema nenhum. Alguém tentar dar uma explicação. Ou pelo Porto de Itaqui, ou pelas ondas sonoras. Mas, olha, é importante a gente saber. A Jamaica nunca teve, não tem e nunca terá rádios potentes. A Jamaica nunca se interessou em disputar esse mercado de rádio do Caribe. Então, nenhuma rádio da Jamaica tocava aqui. Pior ainda, naquela época, início dos anos 70, na Jamaica, o reggae também era discriminado. Existem documentos do Ministério do Turismo da Jamaica recomendando que as emissoras de rádio não tocassem aquele ritmo, porque era associado principalmente às pessoas da periferia que tinham ligações com Cuba. Então tinha um componente político, porque Jamaica e Cuba são muito perto. É como de São Luís para Pinheiro. É bem próximo. Da Jamaica para Cuba, é pertinho. As pessoas vão de barco de um país para outro. Então Cuba como era um país perseguido e tal, na época, né, meus aliados dos Estados Unidos e tudo mais. Então, o Ministério do Turismo da Jamaica recomendava que as rádios não tocassem aquela música que era produzida pelas pessoas, essas pessoas que eu estou falando. Então, as rádios da Jamaica nunca chegaram por aqui. Rádio daquela região que chegava aqui, mal e porcamente, eram da Colômbia, que também não tocavam reggae. Tocavam salsa, merengue, lambada e tal, mas não tocavam reggae. A outra, do contrabando de café que ia para o Caribe e quando eles voltavam de lá, paravam por aqui, deixavam seus discos no Baixo Meretriz e tal. Valdinei, o Caribe tem a Colômbia que produz tanto ou até mais café do que o Brasil. Aqui no Brasil, produz café São Paulo, Minas, Paraná, aquela região, Rio de Janeiro. Olha só que interessante. Tu tá entendendo? Nenhum contrabandista vai sair lá do sudeste do Brasil, atravessar a linha do Equador e ir para o outro lado, outro hemisfério do planeta para vender café. Tu tá entendendo? Entendi. Então, isso são histórias, são lendas que, ao contrário, a gente não deve dizer que são mentiras. Não, são tentativas de explicação para uma coisa que não tem explicação. Interessante. Enriquece. Volto a dizer, a cultura não precisa de exatidão. É isso.